A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Ela possui cerca de 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados divididos em 9 países da América do Sul. Entre eles, claro, o Brasil, onde está contido 60% do território da floresta. Quem embarcou para lá recentemente foi o jornalista Aurélio Decker, e o Eu Fui de hoje mostra a partir de agora um pouco mais desta viagem até este lugar de proporções gigantescas e natureza exuberante. Então, outro mundo visitado por Aurélio Decker foi a Amazônia. E está mais próximo de nós, né, Aurélio? Mas pouca gente conhece, pouca gente sabe o tamanho da riqueza desse lugar da Amazônia. Né? É verdade, Carlos. Eu fui para a Amazônia em outubro de 72, há 40 anos atrás, quando inauguraram a Transamazônica, que era para ser a estrada da integração. Né? O governo era militar na época, tinha ditadura, então eles diziam assim, terras sem homens, para homens sem terra. Então queriam levar colonos que não tinham terra para plantar, que fosse para a Amazônia. E aí a construção da Transamazônica. Então fui para lá, inaugurar a Transamazônica, eu estava de férias, eu era repórter do Correio do Povo, da Folha da Tarde. E aí fui de férias para lá para fazer reportagem. Então andei pelo rio Amazonas, rio Xingu, andei pela estrada, inauguração e tal. Agora, 40 anos depois, fui para lá de novo para ver como é que está a coisa, como é que está a estrada. A estrada não mudou muito, ela ficou menor até, porque o mato tomou conta de uma parte da estrada, porque ela não foi concluída. Terminou a ditadura, o governo militar não aprontou a obra, os governos que sucederam os militares não queriam investir, porque não era a obra deles, essa coisa de Brasil. Um começa, o outro não quer terminar e tal. E essa estrada acabou ficando então preterida e tal. Era 4.000 quilômetros originalmente, fizeram 2, e desses 2 nem todos os 2.000 são transitáveis e poucos são asfaltados e tal. E aqui a gente tem um pouco do roteiro, né, Aurélio? Aqui eu fui com a repórter Diana Mendel, que é a Universidade da Fevale, já falei, trabalha na Rádio ABC, nós começamos em Belém, fomos de avião até Belém. De lá então nós fomos de barco até Altamira, viemos até Altamira, andamos 60 horas de barco, né, um navio de passageiro e de carga. Depois de Altamira, nós fomos de ônibus pela Transamazônica até Santarém, no Rio Amazonas de novo. De Santarém, nós fomos de barco outra vez até Manaus. De Manaus, nós fomos de carro até Novo Airão, onde tem os botos, coisa maravilhosa, o boto cor-de-rosa, que eles vêm, tu pode acariciar eles. Não estão em tanques, eles estão no Rio Xingu. Aliás, lá no caso é o Rio Negro, depois de Manaus. Então eles estão soltos no rio, mas uma guria lá desde pequena começou a dar comida, ela morava nos fundos. Os fundos da casa dela davam para o rio, ela começou a jogar o resto de comida, de peixe, e os botos começaram a vir. Então ela chama eles pelo nome e tal, imagina, uma coisa. E aí nós fomos lá e filmamos isso e tal. Daí depois de Manaus voltamos para Porto Alegre. Então durante 22 dias pudemos fazer reportagens com um hamburguense, que é um doutor, um pesquisador que cuida da multiplicação de peixes, estuda o peixe pirarucu, o peixe sambaqui. Ficamos 3 dias numa tribo indígena, 2 noites e 3 dias numa tribo indígena, dormimos lá na aldeia, comemos a comida que eles comem lá. Aurélio Decker ficou durante 22 dias conhecendo diferentes lugares da Amazônia, acompanhado da também jornalista Diana Mendel. Dentre estes lugares, destaca-se a tribo Araueté, onde os dois dormiram e acompanharam de perto o dia a dia dos índios, desde a forma como comem até os rituais por eles praticados. E aí, Isso tudo rendeu essa exposição, que são 135 fotos. Então a Amazônia verde perto. A Amazônia verde perto, que tem um certo trocadilho, né? É o verde perto e o ver no sentido de olhar. Né? Ver de perto. Então nós temos aí, isso aqui chamou muita atenção, são crianças
da população ribeirinha, num lugar chamado Estreito de Breves. Então os barcos esses que nós estamos vão passando e não param. E essas crianças vêm nos barquinhos e trazem frutas, elas sobem no barco e trocam frutas que elas colhem na beira do rio e trocam por comida no barco. Então, e aí essa criançada, crianças, meninas de 10, 11 anos andando no barco em velocidade, é uma coisa que para nós é chocante, né, que elas têm coragem. Esse é o hamburguense que eu falei, o Heitor Martins, ele é aqui de Novo Hamburgo, estudou na Liberato e ele depois ele fez mestrado e doutorado e ele está estudando sobre o pirarucu, que é o maior peixe brasileiro e o segundo maior do mundo em água doce, né? Encontramos do barco uma artesã, fiz uma crono NH, um camarote indiscreto, porque eu passei, vi a porta aberta, não deve olhar para dentro dos quartos, né? Mas eu olhei e ela estava fazendo os chinelos miçangas, aí com licença. Ela disse, eu faço isso para vender. Aí, claro, reportagem, né? Já entrevistamos ela e tal. A exposição, elaborada a partir do material captado durante a viagem, conta com 135 fotos e vídeos que foram feitos nos mais diversos lugares da floresta, desde o interior de Barcos até os trechos inacabados da rodovia transamazônica. Pela certa dificuldade assim do deslocamento, a gente percebe que, apesar de ser um local muito bonito, não tem um roteiro turístico ainda montado. Não, eles não exploram o turismo ainda, não tem uma estrutura. Tem um pouco em Manaus já, alguns hotéis que fazem tours pela selva e tal, mas de um modo geral é muito pouco explorado. É um lugar maravilhoso, não tem no mundo nada similar à Amazônia, nada. Até pela quantidade de água que tem lá e tal. Então é muito pouco explorado. Segundo o último levantamento sobre o turismo feito pelo governo do estado do Amazonas, que detém a maior parte da floresta, mais de 750 mil turistas do Brasil e do mundo visitaram a região em 2011, número 12% maior que em 2010. No entanto, ainda existem carências para atender os visitantes que vão conhecer a Amazônia. Prefeita lá de Altamira, que é a capital da Transamazônica, tem uma coisa incrível lá. Ela, para visitar a escola mais longe da prefeitura, fica a 1.000 quilômetros de distância. 1.000, não é um exagero. A escola mais distante da prefeitura fica a 1.000 quilômetros, é quase daqui a São Paulo. É o maior município do Brasil, Altamira, já foi o maior município do mundo. Então, imagina o tamanho desse município para ter uma escola a 1.000 quilômetros da prefeitura. Aí frutas de lá, Pari e Belo Monte, tem uma discussão muito grande lá sobre a hidrelétrica de Belo Monte. Eles estão brigando, vai ser a maior do Brasil. A que nós temos hoje é Itaipu, mas a Itaipu é binacional, é brasileira e Paraguai. Então a Belo Monte vai ser a maior do Brasil e a terceira maior do mundo, porque a primeira hidrelétrica maior do mundo é China, né? 3 gargantas na China, que é quase o dobro de Itaipu. É uma coisa fantástica e tal. A hidrelétrica de Belo Monte ainda gera muita discussão por quem vive nos arredores do rio Xingu. A usina, que deve se tornar a terceira maior do mundo, deve alagar diversas áreas de mata e de aldeias indígenas. Em contrapartida, a mesma usina deve gerar aproximadamente 12 mil empregos e cerca de 10% de toda a energia consumida no país. Todo mundo quer ir para o Rio, quer ir para, sei eu, Fernando de Noronha e tal, mas raramente tu ouve alguém dizer que vai para Manaus, que vai para Belém. E por que isso? Ah, mas é muito longe, é muito caro. Bom, mas o rio Xingu e o rio Amazonas, e o rio Madeira, e o rio Tapajós, isso é uma riqueza, a gente tem vontade de chorar quando a gente está lá. Porque isso é o Brasil verdadeiro. Nós vivemos na Europa. O Rio Grande do Sul é Europa, não é Brasil. O Brasil é lá. Aurélio, muito obrigado. Desculpe, eu acho que eu falei demais mesmo. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Fico honrado em poder conversar com vocês, meus colegas. A gente fica muito feliz por conhecer esse trabalho lindo e um pouco mais do nosso país que a gente mesmo não conhece. Pois é, que bom que eu possa ajudar um pouco nesse sentido. E esse foi mais um Eu Fui. Você pode rever nossa programação no YouTube, www.youtube.com/tvfevale. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.